bem, pessoal, estamos retornando então agora com a nossa sexta e última aula da série Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia. Foram então, portanto, 5 aulas já ministradas e esta sexta aula, então, o título é Cosmovisão versus Ideologia de Gênero. E já vamos então fazer uma definição ou rever uma definição da palavra ideologia que nós já vimos na aula passada, mas vamos firmar um pouquinho mais esse conceito. Então vejam lá, ideologia é um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, de um grupo, de um movimento, de uma época ou sociedade. Então aqui nós já vamos entender que uma ideologia ela pode nascer com uma única pessoa, entretanto, essa ideia, esse conjunto de ideias vai se alastrar para um grupo maior e envolvendo inclusive uma sociedade e até uma nação. Portanto, uma ideologia estabelece os valores e preferências de um grupo e inclui um programa de ação para a execução dos objetivos definidos. Então, vejam só essa ideia dos valores de preferência, principalmente aqui na ideologia de gênero, como nós vamos ver, existem valores de preferência que aqueles que pretendem a implantação dessa ideologia têm, e então a ideia é a execução desses objetivos bem definidos, e eles querem implantar, eles querem definir isso e lançar na sociedade para que a sociedade possa aceitar essa ideologia. A ideologia é um conjunto instrumental de ideias, como nós vimos. Então, essa ideia aqui de instrumental, vejam só, a ideologia é um instrumento de mudança cultural. Então, a partir do momento que uma ideologia é implantada, a função dela é mudar uma cultura. E uma ideologia, ela não é implantada da noite para o dia. Pelo contrário, ela é gradativamente discutida, ela vai sutilmente sendo implantada, sendo colocada, até que a própria sociedade aceita aquela ideologia, porque a maioria já está sendo influenciada, a maioria já está pensando daquela forma. Então vejam só, as ideologias elas são baseadas em axiomas. E o que é um axioma? Axiomas são crenças que não podem ser cientificamente provadas. Então, a partir do momento que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem, então, uma ideologia, ela tem um axioma, ela tem uma crença, ela vive por aquilo, ela acredita naquilo e ela quer implantar aquilo no meio social em que ela está vivendo. Então, a ideologia tem essa ideia de ser um axioma, essa ideia de ser uma crença, porém, ela não pode ser cientificamente provada. Muito bem, agora vejam aqui, nesse gráfico que eu montei, mostrando então como é a mentalidade histórica da ideologia de gênero. Então, como que nós pensamos, como que nossos pais pensavam, como que nossos avós pensavam a respeito da ideologia de gênero. Então, vejam aí, o sexo é a dimensão biológica. O que significa dizer? Que uma menina nasce menina com os genitais femininos, enquanto que o menino nasce menino com os genitais masculinos. Então vejam, aí nesse caso a dimensão biológica determina o gênero. Então, se a criança nasceu com os genitais masculino, ela é então um menino, então o gênero é o gênero masculino. E se nasceu com o genital feminino, é uma menina, então é do sexo
feminino. Isso está muito bem estabelecido e claro na nossa mente, porque isso é a mentalidade histórica que nós aprendemos e, inclusive, é a mentalidade bíblica dentro da cosmovisão cristã. Então, essa é a ideia da mentalidade histórica a respeito da ideologia de gênero. E o que nós temos então? Vejam, a dimensão psicológica e social. O que significa dizer o menino, psicologicamente, a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai definindo na sua mente que ele realmente é do sexo masculino. Então ele já vai ter o pai como modelo, como padrão de pessoal, o padrão de forma de ser masculino, enquanto que a menina ela vai ter então uma dimensão psicológica e social também de menina, comportamentos femininos. Então aqui nós temos a normalidade dentro da ideologia de gênero e é isso que nós cremos. Porém, a ideologia de gênero agora ela vem então para tentar mudar esse padrão. Então, aquele modelo que nós apresentamos, aquele modelo que nós cremos, tá? Que a dimensão biológica determina a dimensão psicológica e social, agora inverte na ideologia de gênero. Então, a mentalidade na ideologia de gênero vai dizer o seguinte, que é o gênero que determina o sexo. Ou seja, a criança ela vai ter a liberdade para responder com o passar do tempo como ela se vê. Então, o menino, ele não deve ser influenciado no nascimento, mas ele deve ser deixado para que ele se autodefina com relação ao sexo. Então, vejam, o gênero masculino e feminino aqui perde a função. Não tem mais sentido, porque até que a criança então possa definir, a ideia é que os pais não intervenham nessa decisão, a ideia na ideologia de gênero e na mentalidade de gênero é que os pais deem essa liberdade para que a criança então possa se autodefinir a partir do momento que ela vai então estar entendendo melhor a respeito dos seus desejos e opções sexuais. Então, o gênero é quem determina o sexo, ou seja, a dimensão biológica sofre mudança ao ponto de haver, inclusive, situações em que ocorre mudança de sexo. Entretanto, essa mudança de sexo ela é uma mudança externa, porque internamente uma menina vai continuar sendo menina e um menino vai continuar sendo menino, ok? Mas nós vemos hoje, inclusive, já algumas pessoas, por não se identificarem, homens, por não se identificarem com o sexo masculino, eles pedem mudança de sexo. Da mesma forma, mulheres, por não se identificarem com o sexo feminino, pedem então mudança de sexo, e isso então é uma mentalidade na ideologia de gênero, e isso para eles é completamente normal. Propostas dos defensores da ideologia de gênero. Vejam essas propostas para nós entendermos a intenção dessa ideologia. Primeira proposta, exigência do reconhecimento civil da multiplicidade de gêneros. Nos Estados Unidos, em Nova York, já são reconhecidos por volta de 31 modalidades de gênero. Se você pesquisar no Google, você vai ver isso. Ou seja, não existe somente o masculino e feminino, mas uma infinidade de gênero. Então, dentro da ideologia, a proposta desses defensores é exigir o reconhecimento civil de uma multiplicidade de gênero. 2. A parentalidade neutra. Exige-se a parentalidade neutra. Veja a que ponto estamos chegando. O que significa isso?
ou a criação eclética dos filhos. Significa que os filhos, ou melhor, os pais, não devem fazer nenhuma distinção nos brinquedos que oferecem aos filhos, no tipo e nas cores das roupas, para não violentar a liberdade da criança quanto à escolha do seu gênero. Então vejam só como a criança ela vai ter a capacidade de por si só definir a sua opção sexual. Então a ideia, essa proposta da ideologia de gênero vem exatamente afetar a família, ou seja, criar uma parentalidade neutra, ou a criação eclética ou eclética dos filhos. Ou seja, os pais não podem mais educar o menino para ser menino. Os pais não podem dar aos meninos brinquedos masculinos e nem as meninas usarem somente roupas femininas ou brinquedos femininos. A ideia é deixar para que a criança decida a respeito da sua preferência sexual no futuro. Veja o quanto isso afeta a cosmovisão cristã, o quanto isso vai contra aquilo que nós cremos. A intervenção escolares, vejam só essa proposta dos defensores desse tipo de ideologia. Intervenção escolares, o que vem a ser isso? As escolas seriam obrigadas a ensinar a ideologia de gênero. Lembra quando nós falamos a respeito de axiomas, que ideologias são axiomas, que são crenças não provadas cientificamente, porém eles querem implantar o ensino escolar da ideologia de gênero. Então, acabar com banheiros específicos, abolir a distinção de uniformes, além de utilizar palavras com gênero neutro para identificar as crianças. Então, menina e menino, esse termo não se usaria mais. Usaria o termo meninix, ou seja, substitui o e o a pelo x. Meninix, enquanto que aluno e aluna também não seria utilizado e usaria-se o termo alunix. Olha só a ideia, para trazer aquela ideia de neutralidade, dando liberdade à criança para que ela defina o seu sexo, para que ela tenha essa liberdade. Então, esses seriam gêneros indeterminados. E a ideia, então, é que as escolas possam favorecer e dar essa liberdade aos alunos. Então, aquela ideia de banheiro masculino e banheiro feminino não teria mais. E nós temos visto isso já implantado em alguns países. Uma outra proposta que nós convivemos aí, graças a Deus não foi aprovada, é a criminalização da opinião contrária, ou seja, PL 122. O que significa isso? A PL 122 foi conhecida também como Lei Anti-Homofobia. Esse projeto de lei foi arquivado após passar 8 anos no Senado sem obter a aprovação. Ou seja, seria a ideia de combater todos aqueles que tentam anular ou tentam ensinar de forma contrária a ideologia de gênero. Então, essa lei anti-homofobia até então não foi aprovada, a PL 122 não foi aprovada, mas a ideia era tornar crime aquelas pessoas que combatessem então a ideologia de gênero. Então vejam que é algo terrível que afeta tremendamente a cosmovisão cristã, que afeta tremendamente aquilo que nós cremos como povo de Deus. Cosmovisão da ideologia de gênero. Então agora vamos entender como eles pensam um pouquinho mais. Vejam,
Primeira tese da ideologia de gênero. O corpo com que nascemos é um fato casual e, por isso, não pode exercer determinação sobre a nossa identidade. Vou repetir: o corpo com que nascemos é um fato casual e, por isso, não pode exercer determinação sobre a nossa identidade. O que eles querem dizer com isso? Que nós nascemos por acaso e nós não podemos interferir nisso. Nós temos que deixar que naturalmente aconteça com a criança a ideia da escolha, então, com relação às suas preferências sexuais. Então, vejam só o que a palavra diz. Agora, combatendo, então, essa tese, essa primeira tese, de que nós nascemos casualmente, ou seja, que isso é um fato casual. Primeiro, tudo que existe foi criado por Deus. Então, aqui, vejam só, nós já estamos colocando que a cosmovisão cristã. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que nós não somos obra do acaso, mas nós fomos criados por Deus, através da sua palavra, tudo veio a existir. Então, não tem essa ideia de algo casual, ou seja, Deus nos criou, inclusive, com propósitos. Deus atribui propósitos às coisas criadas. Então, Deus nos criou para sermos homens e para sermos mulheres. Então, Deus criou homem e mulher com um propósito específico para a constituição da família, como nós vimos na cosmovisão cristã, e aí dentro da família, na perspectiva familiar. Então, Deus criou o pai, Deus criou a mãe, a ideia da procriação. Então, não é algo casual, pelo contrário, Deus nos criou com propósito. Deus governa o mundo criado, ou seja, tudo aquilo que Ele criou com propósito e Ele governa o mundo através do seu propósito. Portanto, essa tese cai por terra quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, quando nós analisamos, então, dentro da cosmovisão cristã. Então, vejam que há um antagonismo muito grande entre a cosmovisão da ideologia de gênero e a cosmovisão cristã. Segunda tese que eles dizem, ou seja, a nossa identidade de gênero deve ser determinada pelos nossos desejos. Olha só o quão terrível isso é. Nossa identidade de gênero, masculino ou feminino, ou qualquer outro gênero, tá? Porque pode ser, inclusive, um gênero em que a pessoa queira desenvolver relacionamento com animais. Isso se chama bestialidade na Bíblia. Então, nessa segunda tese, não é, que nossa identidade de gênero deve ser determinada pelos nossos desejos. Então, dentro da cosmovisão cristã, o que nós vamos ver? Que nós fomos criados integralmente como corpo, alma e espírito. Então, corpo, alma e espírito para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória, para a honra, para o louvor, para a adoração de Deus, e não para usarmos os nossos corpos de qualquer forma. O mal é essencialmente espiritual. Nós sabemos que após a queda, lá em Gênesis capítulo 3, o homem tornou-se depravado em todas as áreas da sua vida. Aqui é lógico que nós sabemos que existem homens mais depravados do que outros, mas houve uma depravação da humanidade. Então, o mal é exatamente esse afastamento de Deus. Logo, o homem não pode definir o seu sexo ou o seu gênero pelos seus desejos, porque seus desejos estão contaminados, seus desejos estão influenciados pelo mal. Não é sábio dirigir ou nós nos dirigirmos pelos nossos
desejos. Exatamente por isso, porque o nosso coração é enganoso, nós não estaremos, através dos nossos desejos, agradando a Deus. Pelo contrário, nós temos que entender que nós nascemos debaixo de uma condição pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele desenvolve essa ideia da natureza adâmica, da natureza pecaminosa em Romanos capítulo 6, mostrando que nós estamos debaixo dessa natureza pecaminosa e nós precisamos ser libertos disso. E a sociedade, na verdade, somos nós. Nós não devemos entender a sociedade como aquela que dita as normas para nós, mas nós fazemos parte da sociedade e nós devemos viver dentro da sociedade e vivermos bem para a glória de Deus. E a terceira tese, nossa satisfação depende de fazer com que nossos desejos e escolhas sejam aceitos e recebam a concordância das pessoas. Vejam isto. Mesmo que para isso alguma imposição seja necessária. E aqui então que a ideologia de gênero entra de forma muito forte, não é? A satisfação depende de fazer com que os nossos desejos e escolhas sejam aceitos e recebam a concordância das pessoas. A sociedade precisa aceitar, a sociedade precisa aceitar essa ideia, essa ideologia de gênero, mesmo que para isso alguma imposição seja necessária. E é o que nós temos visto. Imposição, a ideia de algumas leis que são instituídas, é a tentativa de imposição, e nós sabemos que alguns países já cederam para isso. Agora vejam, dentro da cosmovisão cristã, o que nós temos? A satisfação é dádiva, não uma construção autônoma, ou seja, a satisfação é uma dádiva que Deus nos concede e nós não construímos essa satisfação na ausência de Deus, como fruto de uma autonomia pessoal. Na verdade, a nossa satisfação está em Cristo. Ele é suficiente, Ele é aquele que traz a verdadeira satisfação ao homem. Veja só, Cristo é oferecido, ou melhor, a satisfação divina é oferecida a nós na pessoa de Jesus Cristo. Isso é importante que nós venhamos a entender, e não nos prazeres que o mundo oferece ou nos prazeres sexuais aqui relacionados então com a ideologia de gênero. Também vejam só, a satisfação é resultado de transformação e não de uma mudança que eu queira impor na sociedade. Então, é resultado de uma transformação que ocorre por uma questão de mudança de mente, e isso a Bíblia chama de arrependimento, de conversão. Quando nós cremos em Cristo, então, nós entramos num processo de transformação, nós entramos num processo de santificação e Deus começa a operar em nós. Então, na verdade, o que o homem precisa não é impor a sua vontade para poder se satisfazer dentro dos seus desejos, mas estar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus estabelece. E caminhando então para o final, a estrutura de pensamento da ideologia de gênero. Vejam só, não há sentido prévio, ou seja, nós não temos sentido prévio, ou seja, o futuro cabe à criança definir. Então, por isso vem a ideia do expresse os seus desejos. Tenha liberdade, expresse os seus desejos, mesmo que você tenha que lutar, mesmo que você tenha que enfrentar os seus pais, mesmo que você tenha que enfrentar a sociedade. Expresse os seus desejos. Isso está dentro
de um modelo, dentro de um paradigma de pensamento da ideologia de gênero. Então, não há sentido prévio, ou seja, nós desprezamos tudo aquilo que é ensinamento da palavra de Deus, nós não reconhecemos a Deus, nós não reconhecemos o Criador, e nós então agora passamos a agir ao nosso bel prazer e passamos a expressar os nossos próprios desejos. E isso é uma estrutura de pensamento da ideologia de gênero. E aí vem então a autoafirmação. Então, para aquele que está envolvido nessa estrutura de pensamento, a partir do momento então que ele expressa os seus desejos, aquela ideia do sair do armário e declarar então abertamente os seus desejos, a sua vontade, então ele tem autoafirmação e ele é reconhecido inclusive dentro do seu grupo, dentro daqueles que têm a mesma estrutura de pensamento. Conclusão então, vejam só o que nós precisamos entender de tudo isso que nós falamos especificamente nesta aula. Primeiro, nós precisamos de pais comprometidos. O que significa isso? Pais que estejam dispostos a andar conforme os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, dentro de tudo aquilo que nós já estudamos, entendendo o princípio de Deus na criação. Qual foi o propósito de Deus em criar o homem? Qual foi o propósito de Deus ao criar a mulher? Qual foi o propósito de Deus na educação dos filhos? Então, os pais precisam estar comprometidos e os pais precisam saber que, principalmente nos dias de hoje, nós enfrentaremos ideologias como essas, ideologias que vão afrontar aquilo que nós cremos, que vão afrontar a vontade de Deus. Precisamos também de igrejas atentas e comprometidas com a verdadeira ortodoxia. O que eu estou querendo dizer com isso? Igrejas que estão comprometidas com o verdadeiro ensino. Essa palavra ortodoxia é o reto ensino que Paulo vai falar nas suas cartas. Igrejas que estejam preocupadas com isso, que tragam os ensinamentos verdadeiros, que estabeleçam um padrão, então, de paternidade, o papel da mãe, o papel dos filhos, sabendo exercer essa influência dentro da família. E também, à medida do possível, escolas cristãs, porque as escolas, de forma geral, elas estão contaminadas com essas ideologias. Por isso, nós temos que nos prevenir, por isso que nós temos que estar dentro de uma cosmovisão cristã, estabelecida por Deus, estabelecida nos parâmetros da palavra de Deus, para que possamos vencer nos dias maus. Assim nós terminamos esta série, Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia, e espero que essas 6 aulas, elas tenham feito sentido para você, e se você não viu as demais, as anteriores, que você volte, ele vai ficar aí no ar para você continuar vendo e revendo todo esse material. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.